Bom, graças a Deus, vamos agora para a nossa aula de encerramento desta matéria sobre teologia ministerial ou teologia da missão e ministérios. Nosso livro, Igreja, Denominação e Ministério, página 77, Formação Teológica para o Ministério. A gente pensar na triste realidade de que a formação teológica de muitos obreiros, ministros, líderes, ela é uma formação precária, nos dá até depressão, porque tem uma cultura evangélica que é a cultura do ignorantismo. Por essa cultura de ignorantismo, o pessoal valoriza muito quem não tem conhecimento, só quem tem o Espírito. E usa um versículo que diz assim: a letra mata e o Espírito vivifica. E eles entendem que a letra é a ciência, né, o conhecimento. E é fora de contexto, porque o apóstolo Paulo está ali argumentando que é a letra de Moisés que mata. E a letra de Moisés matava mesmo. Se você não cumprisse, você morria. E no Espírito, não. O Espírito ele vivifica. Inclusive aquele que quebranta a própria lei de Moisés. É uma argumentação do apóstolo Paulo que não é de qualquer naipe, não é fácil assim de entender. Só que as pessoas preferem essa cultura que é a cultura do ignorantismo. É como uma pessoa que poderia aprender a nadar, mas ela não coloca nem a pé na beira da praia, porque ela tem medo de morrer afogada. E quando alguém morre afogado, ela fala: é por isso que eu não quero aprender a nadar. E quem aprender a nadar morre. E eu que não sei nadar estou vivo. Essa é a ideia das pessoas. Eu que não sei nada de teologia, estou aqui cheio do Espírito Santo. Esse pessoal aí que está teólogo aí, está tudo frio. Então tem um preconceito. E por causa disso, a igreja evangélica brasileira paga um preço gigantesco, que são heresias sem contas e pregações de baixo nível teológico. Muitas vezes são pregações e ensinos que são até piedosos, mas a piedade ela é fronteiriça com a religiosidade. Aqui está a piedade e aqui está a religiosidade. Então a pessoa ela não tem formação teológica, ela não sabe que tem essa linha aqui entre a piedade e a religião. Ela ignora. Então quando pensa que não, a pessoa se passa por piedosa, mas ela é religiosa. A formação teológica vai impedir você de se tornar um religioso? Obviamente que não. Só que você vai ser um religioso consciente da linha que existe entre a piedade e a religião. Você não vai pregar religião como se fosse espiritualidade. Você vai pregar religião como sendo religião e espiritualidade no mundo da espiritualidade. Bom, na página 77 do nosso livro está escrito lá: Formação Teológica para o Ministério. Os integrantes do ministério devem possuir formação teológica reconhecida por sua igreja, a fim de que haja o reconhecimento de suas habilidades teológicas. Nós vimos aqui na aula passada que o conhecimento teológico ele tem níveis. Então, se ele tem níveis, é necessário se buscar o mais alto nível possível para cada pessoa, para cada ministro, para cada professor, para cada cristão. E o seu reconhecimento pode se dar por um exame teológico efetuado pelo ministério, constando de inúmeras questões teológicas. Quer dizer, como que eu vou saber qual que é o seu coeficiente teológico? Como que eu vou saber a quantidade de assunto teológico que você tem mesmo, seu cabedal teológico? Como que eu vou saber o seu coeficiente teológico? Se você domina bem aquilo para o qual você está proposto. A igreja, os ministérios, dependendo dos departamentos, eles podem fazer os exames. Exemplo, nós estamos com o trabalho dos teólogos de fronteira. Vocês são participantes deste grupo. Então, inclusive, nós vamos ter aqui a nossa primeira reunião administrativa voltada para a Associação dos Teólogos de Fronteira, e a gente propõe que aquele que quer se associar deve responder com as próprias palavras 10 questões para nós. É um exame teológico. O que eu percebi é que algumas pessoas responderam fazendo Ctrl+C, Ctrl+V.
já está pronto na máquina dele, ele pega e manda para a minha. Será que é isso que a associação está pedindo? É por isso que vem o segundo filtro. A princípio, para quem está intencionado a se tornar um teólogo de fronteira, tudo bem, é o primeiro contato. Mas agora nós vamos para o segundo momento, em que a pessoa ela vai apresentar diante de uma mesa examinadora, de uma banca examinadora, algum daqueles temas especificamente, e vai responder as perguntas. Quer dizer que a teologia, quando a gente está falando de formação, ela tem que ser dominada pelo teólogo, tem que ser dominada. Há um tema na teologia que vai ser muito mais confortável para você, só que tem outros não, que são temas não tão confortáveis assim, você não domina muito bem. Aqui a gente fala, a igreja ela pode inclusive manter vínculo com entidades teológicas e franquear um curso teológico aos seus ministros, que ofereça no mínimo um currículo disciplinar. A igreja ela não é um seminário teológico, ela não é uma faculdade teológica. A igreja ela é o corpo de Cristo, que ela tem todos os ministérios do Espírito Santo. Ela não vai só priorizar a educação, vai priorizar vários. Um ministro que está na igreja, ele tem essa consciência, mas aqueles que são chamados para o ensino, principalmente ensino, pregação, discipulado, esses aí são chamados a se aproximar muito mais das doutrinas teológicas, muito mais. E por isso as igrejas elas devem pensar: formação para os meus líderes, formação para os meus ministros, um currículo mínimo. E aí eu elaborei aqui algumas questões, quer dizer, fiz uma lista das principais matérias teológicas para se iniciar uma carreira teológica, tá bem? É só para se iniciar, porque depois você vai se aprofundar muito mais. E é o que eu vou passar para vocês agora. Vou aqui falar rapidamente para vocês. Primeiro, administração eclesiástica. Segundo, angelologia. Terceiro, antropologia missiológica. Perceba que está em ordem alfabética, não é em ordem sistemática, tudo bem? Nem em ordem didática, ordem alfabética. Cristologia, eclesiologia, educação cristã, escatologia, ética, evangelismo, geopolítica bíblica, heresiologia, hermenêutica, história das missões, homilética, língua portuguesa, missiologia, soterologia e teologia sistemática. Agora você imagina, o teólogo ele não é uma pessoa apreciada na igreja. Por quê? A igreja ela tem uma tendência de fazer um nivelamento. É uma tendência. Nós participamos da igreja, participamos do ministério. Aqui então a gente sabe que tem a membresia, tem a liderança e tem o ministério. Membresia, pessoal que só frequenta a igreja e contribui. A liderança que administra os departamentos. E o ministério são aqueles mesmos que ocupam lá as cadeiras do púlpito e tal, são reconhecidos como ministros. A tendência da igreja é nivelar, pode ver a linha aqui, a linha, com todo mundo igual. Todo mundo igual. Ninguém mais importante do que ninguém. Ok, até aí não vou discordar. Todo mundo tem o seu grau de importância e a sua própria importância. Todo mundo tem. Mas existem membros que eles estão acima da linha em habilidades, competências, atributos, experiências. Tem pessoa que simplesmente ele se destaca naquilo que ele faz, e ele faz bem feito, naquilo que ele gosta, e ele gosta muito, e ele investe. E você vai ter liderança que se destaca acima da linha também, e ministro da mesma maneira. E agora, se a igreja tem a tendência de limitar tudo com uma linha que a gente chama de linha rasteira, rasteira, tá? Por que a igreja tem essa tendência? Quando eu falo igreja, assim, é tomando como um todo mesmo, sabe? É aquele pensamento majoritário das pessoas lutarem contra aquele que tem uma habilidade a mais, rechaçando ela, perseguindo ela, menosprezando ela, evitando-a. Então, essa linha rasteira aqui, ela pode ser determinante em uma igreja.
E o que eu vou fazer com esses irmãos e essas irmãs que têm uma habilidade a mais? Se está todo mundo limitado aqui pela linha rasteira. Infelizmente, essa linha rasteira ela vai nos dar uma baixa qualidade em tudo, tá bem? No louvor, no ministério da palavra, no evangelismo, na comunhão, porque é o mínimo. Isso aqui é o mínimo para a gente poder se manter mais ou menos sociável. Ora, mas o que a gente tem ideia do curso teológico? É justamente aumentar a linha. É pegar toda essa turma que está aqui, ó, e levar o máximo possível, não um ou outro, mas todos. Quer dizer, ao invés de eu levantar os membros, as lideranças, os ministros individualmente, o que eu faço? Eu aumento o padrão de qualidade, ó. Eu aumento a linha. Ó, a qualidade é essa, ó, a nossa meta é essa, nosso objetivo é esse, nossa finalidade é essa, nosso perfil é esse. É mostrar que existe uma exosfera, se eu posso falar assim, usando uma linguagem das ciências humanas. Existe uma exosfera, um negócio que está fora da troposfera, do chão. Mas para mim chegar lá na exosfera eu vou ter que trabalhar, tem que ter uma nave. No mínimo tem que ser um balão meteorológico. Existem níveis. E aí você olha para um teólogo. O teólogo ele teve que fazer o quê? A formação individual dele, porque a igreja não lhe favoreceu. O nível foi mantido rasteiro. Ele fez a formação dele, ele aumentou a régua dele, não da igreja, não da denominação, não do ministério, mas dele. Só que ele vai ficar como um bonequinho isolado aqui na linha de cima. Entendeu? Vocês vão passar por isso se não houver um crescimento qualitativo da denominação, da igreja, do corpo, da liderança. Você vai ficar um bonequinho isolado aqui. Aí esse pessoal que está aqui, ó, eles olham para esse que está aqui em cima na linha e não sabem essas que ele tem o domínio dessas matérias que eu acabei de falar para você. Na cabeça desse cidadão aqui, ó, ele tem um domínio de administração eclesiástica, angelologia, antropologia, cristologia, eclesiologia, educação cristã, escatologia, ética, evangelismo, geopolítica, heresiologia, hermenêutica, história das missões, homilética, língua portuguesa, missiologia, soterologia e teologia sistemática, só para começar. Ele esteve no mínimo sentado numa cadeira por 2 anos. No mínimo, por baixo, ele deve ter lido ali, no mínimo, questão assim de 20 livros diferentes. É mínimo que eu estou falando, para ter uma formação básica. Então é uma pessoa que ele já se destacou, já se diferenciou. Só que alguém aqui na linha de baixo valoriza isso? Não valoriza. Ele quer saber a quantidade de conhecimento que você tem aqui. Por quê? A linha é rasteira. A linha é rasteira. Mas o teólogo, a pessoa que se propõe a entrar por este universo, já sabe que vai ter que ter o domínio dessas matérias, no nível básico, no nível mediano e depois no nível de graduação mesmo. Vamos agora falar parte por parte. Vou falar sobre administração, angelologia, os conteúdos, tá bem, de cada uma dessas matérias.